Leitura bíblica do dia 3 de março. Números capítulo 1, Marcos capítulo 11, Salmo 46, Provérbios 10, 23 e a música Crer e de Deus Filho Ser. E comecemos logo aqui em nome de Jesus com o capítulo 1 de Números. E a todos um bom dia em nome de Jesus. Vamos lá. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, dizendo: levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses você e Arão devem contar segundo os seus exércitos. De cada tribo vocês terão a ajuda de um homem que seja chefe da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que ajudarão vocês. De Ruben, Elisu, filho de Sedeu; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Naazon, filho de Aminadab; de Issacar, Natanael, filho de Zuá; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazu; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aiezé, filho de Amizadai; de Azé, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naftali, Aira, filho de Enã. Estes foram os escolhidos da congregação, os chefes das tribos dos seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão reuniram estes homens que foram designados pelos seus nomes e, tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim os contou no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Ruben 46.500, dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Simeão 59.300, todos dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650, dos filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600, dos filhos de Issacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400, dos filhos de Zebulon, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400, dos filhos de José, dos filhos de Efraim,
as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Efraim 40.500, dos filhos de Manassés, nas suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Manassés 32.200, dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Benjamim 35.400, dos filhos de Dan, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Dan 62.700, dos filhos de Azé, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Azé 41.500, dos filhos de Naftali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Naftali 53.400. Estes foram os homens contados, os quais Moisés e Arão contaram com os chefes de Israel, que eram 12 homens, cada um representando a casa de seus pais. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor havia falado a Moisés, dizendo: somente não faça a contagem da tribo de Levi, nem levante o censo deles entre os filhos de Israel, mas encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo que nele se encontra. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acamparão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão e, quando o tabernáculo for armado outra vez, os levitas o farão. O estranho que se aproximar será morto. Os filhos de Israel acamparão, cada um no seu arraial e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas assumirão a tarefa de cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Jesus é o Senhor. Amém. Somos predestinados à plena filiação, a sermos de Cristo a plena expressão, ser Ele o primogênito entre os irmãos, que o levará à glorificação. Prossigamos em nome de Jesus para o Salmo 46. Vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo.
Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o Senhor, amém. Viram o reino de Deus. Praticar a maldade é como um divertimento para o insensato. O homem inteligente se diverte com a sabedoria. Louvado seja o Senhor. Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao redor, ao entrar. Repetindo o versículo 2, e disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal, e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tantos que iam adiante dele como os que seguiam clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo e, tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isto que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade e, passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que, se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz,
assim será com ele. Por isso, digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. Então regressaram para Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isto? Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam, e eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si, se dissermos... Se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditaram nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faça estas coisas. Louvado seja o Senhor. Essa é a nossa porção para esse dia. Concluamos com a canção Crer e de Deus Filho Ser. Amém. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, filho de Deus, a saber os que creem no seu nome, nascerão da água e do Espírito, virão o reino de Deus, entrarão no reino de Deus. Os quais não nascerão do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Deus nos regenerou para uma vida esperança. Todo aquele que de Deus é nascido do pecado não vive na prática, permanece nele a divina e eterna semente. Somos predestinados à plena filiação, a sermos de Cristo a plena expressão, ser Ele o primogênito entre os irmãos, que o levará à glorificação. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
o seu nome. Nascerão d'água e do Espírito, viram o reino de Deus.